Quando toquei o ombro do meu filho, ele tentou fugir, e naquele instante percebi que ele se sacrificou por mim de um jeito que mudaria nossa história para sempre. Essa frase ecoava dentro de mim como um sussurro que não me deixava respirar. E naquela manhã cinzenta, em meio ao barulho de carros, passos apressados e conversas dispersas pelas esquinas da cidade, eu finalmente entendi que meu coração estava prestes a enfrentar algo que nunca tinha imaginado. Meu nome é Leia, e tudo o que eu queria naquele dia era encontrar meu filho, Ravi, depois de semanas sem notícias. Eu tinha a esperança de que ele estivesse na casa de algum amigo, talvez trabalhando em algum lugar temporário, reorganizando sua vida. Mas o que encontrei foi muito diferente. Eu estava caminhando pela região central quando o vi. Ele estava de costas, mexendo com cuidado em caixas grandes, como se estivesse separando objetos com uma atenção quase técnica. Mas o que mais me chamou a atenção não foram as caixas, e sim a postura dele, curvado, encolhido, como alguém que tenta se esconder do próprio mundo. Meu primeiro instinto foi correr até ele. Meu segundo instinto foi não acreditar. Meu terceiro foi sentir meu coração quase parar. Era o meu filho, meu menino, meu Ravi. O jovem que sempre caminhou com o peito aberto para a vida, que dizia que queria conquistar o mundo, que me abraçava com aquela força que só filhos determinados têm, agora estava ali, como alguém tentando sobreviver longe de tudo que um dia o fez sorrir. Aproximei-me devagar, com a respiração pesada. Eu não queria assustá-lo, mas também não podia conter a urgência que batia dentro de mim. Quando ergui a mão e toquei seu ombro, o mundo pareceu parar. Foi nesse exato instante que vi o corpo dele enrijecer. Ele virou o rosto rápido demais, e antes mesmo que eu pudesse dizer qualquer coisa, Ravi tentou dar um passo para longe. Um passo que doeu mais do que qualquer palavra poderia doer. Ravi, sou eu. Falei, com a voz vacilando entre alívio e medo. Ele congelou. As mãos apertaram o canto da caixa como se ele estivesse tentando impedir algo dentro de si de desmoronar. E por um breve momento, eu vi um brilho nos olhos dele. Um brilho que misturava amor, vergonha e culpa que não tinha por que existir. Mãe, eu... Respirou fundo e, finalmente, murmurou. Você não devia estar aqui, mãe. Aquela frase foi um golpe. Eu senti como se alguém tivesse tirado o chão dos meus pés, como se meu filho estivesse fugindo. De mim. Ravi, por quê? Perguntei, engolindo a angústia. Onde você esteve? Por que sumiu? O que aconteceu com você? Ele desviou o olhar, como se enfrentar meus olhos fosse mais difícil do que enfrentar o mundo lá fora. Mãe, eu... Respirou fundo e... Eu não queria te deixar sofrer, mãe. Você não merecia carregar o peso do que eu descobri. E... eu precisava te proteger, mesmo que isso custasse tudo para mim. Um arrepio percorreu minha coluna. Era como se cada palavra dele estivesse abrindo uma porta que eu jamais soube que existia. Uma porta para segredos, sacrifícios e escolhas que um filho jamais deveria ter precisado fazer. Me proteger? De quê? Perguntei, sentindo a garganta fechar. Ele fechou os olhos, como se reunir coragem fosse uma batalha interna. E eu... Respirou fundo e... de algo que ele engoliu em seco e começou lá atrás, com documentos que você assinou anos atrás e que acabaram me envolvendo, não por culpa sua, mas porque usaram aquilo contra mim. Eu senti a alma estremecer. Documentos? Que documentos? Perguntei confusa. Ravi respirou fundo e deu um passo para trás, como se as palavras que estava prestes a dizer pesassem toneladas. Mãe, você não sabe, mas alguém muito próximo da gente usou sua nome numa decisão antiga, e agora isso caiu sobre mim. Aquele instante pareceu se esticar. A praça sumiu, os carros perderam som.
O movimento à nossa volta virou um borrão. Só existia eu e meu filho, naquele pedaço de mundo que parecia desmoronar sob nossos pés. Quem fez isso, Ravi? Perguntei quase num sussurro. Ele abriu os olhos, finalmente me encarando, e então disse: o Josias, meu pai, o avô de Ravi, a pessoa que eu sempre coloquei no pedestal da confiança. Meu corpo tremeu, minhas pernas fraquejaram, e Ravi, vendo minha reação, segurou meu braço com cuidado. Mãe, eu vou te contar tudo, mas não aqui. Você precisa saber o que ele fez, e precisa saber por que eu saí de casa para tentar te proteger de tudo isso. Naquele instante, entendi duas coisas profundas. Meu filho carregava segredos pesados demais para a idade dele, e eu estava prestes a descobrir a verdade que mudaria tudo o que eu sabia sobre a minha família. E quando Ravi segurou minha mão, senti que estávamos apenas no começo de uma jornada que mexeria com tudo. Com o nosso passado, com as nossas escolhas, com os nossos laços. A verdade estava prestes a ser revelada, e eu não fazia ideia do quanto ela iria transformar nossas vidas. Ravi segurava minha mão com força, uma força diferente da de antes, não mais a de um menino que busca proteção, mas a de alguém que sabe que precisa ser firme para contar uma verdade difícil. Seu olhar estava sério, profundo, cheio de algo que eu ainda não conseguia decifrar. Ao mesmo tempo, senti nele uma fragilidade silenciosa, como se estivesse à beira de algo que tentou guardar sozinho por tempo demais. Vamos para um lugar mais tranquilo, ele disse, olhando em volta. Eu concordei com a cabeça. Seguimos pela calçada estreita, passando por pessoas que nem imaginavam que, naquele instante, minha vida estava prestes a virar de ponta à cabeça. A cada passo, eu sentia a ansiedade crescer. Não por medo do que Ravi tinha para me contar, mas pelo fato de ter sido deixada no escuro durante tanto tempo, enquanto meu próprio filho enfrentava tempestades sozinho. Encontramos uma praça menos movimentada, com bancos de madeira cercados por árvores altas. As folhas balançavam suavemente, criando uma sombra fresca que parecia convidar a um respiro mais profundo. Sentamos ali. Ele colocou ao lado uma mochila que carregava, uma mochila velha, desgastada, que provavelmente guardava mais do que simples objetos. Respirou fundo. Olhou para mim e começou. Mãe, antes de tudo, eu preciso que você saiba de uma coisa. Ele apertou minhas mãos entre as dele. Você não fez nada de errado, nada. Meu peito se apertou. Ravi, filho, por favor, me diz o que está acontecendo. Ele desviou o olhar por alguns segundos, buscando coragem. Aconteceu que o Josias usou seu nome muitos anos atrás. Ele falou devagar, como se cada palavra fosse uma pedra pesada. Ele disse que precisava assinar documentos para ajudar um conhecido. Algo rápido, simples, como ele mesmo falou. E você confiou. Ele é seu pai, afinal. Eu senti meu mundo balançar. Sim, eu assinei. Assinei porque confiei. Assinei porque achava que estava apenas ajudando. Assinei porque eu nunca imaginaria que algo tão pequeno pudesse crescer como uma sombra gigante anos depois. Mas, Ravi, eu murmurei. O que eu assinei? Para quê? Ele levou as mãos ao rosto, respirou fundo e baixou lentamente. Mãe, aqueles documentos foram usados depois por outras pessoas. E algum registro acabou se cruzando com os meus dados quando eu comecei um projeto voluntário de organização comunitária. Eu precisei fazer alguns cadastros e alguns nomes apareceram, inclusive o seu. Meu estômago gelou. E isso te prejudicou? Sim, ele respondeu, sem rodeios. Eles acharam que eu estava ligado a decisões antigas envolvendo aquela documentação. E enquanto tudo era analisado, eu fiquei sem conseguir avançar, sem poder seguir com meus planos, sem... Sua voz falhou. Sem poder te contar a verdade de imediato. Meu coração doeu. Por que não me contou, Ravi? Ele apertou os olhos, contendo a emoção. Porque eu vi que você estava passando por muita coisa, mãe. Eu via você tentando se reorganizar,
tentando dar conta de tantas responsabilidades. Eu não queria colocar mais peso sobre você. Eu pensei que eu mesmo conseguiria resolver. Eu pensei que se eu enfrentasse tudo sozinho, você nunca precisaria saber. Eu respirei fundo, sentindo uma pontada de culpa. Meu amor, você não precisava carregar isso sozinho. Eu sei, ele murmurou, finalmente me encarando. Mas eu tinha medo. Medo de você se culpar. Medo de você ver que algo que você assinou no passado acabou caindo sobre mim no presente. Eu não queria que você se sentisse responsável. As lágrimas arderam nos meus olhos. Ravi, nada machuca mais uma mãe do que ver um filho sofrendo, escondendo dor para protegê-la. Eu preferia 1000 vezes que você tivesse me contado antes. Eu preferia enfrentar tudo com você. Ele respirou fundo, como alguém que finalmente se permite ouvir algo que tentou ignorar por muito tempo. Eu sei, ele murmurou. Mas, mãe, o que eu não esperava era descobrir o que o Josias realmente tinha feito. Eu percebi o tom da voz dele mudar. Uma tensão diferente se instalou. O que seu avô fez, Ravi? Perguntei, temendo a resposta. Ele abriu a mochila velha que estava ao lado. Dentro dela havia alguns papéis dobrados com cuidado, quase reverência. Ele retirou um deles e colocou sobre o banco, entre nós. Isso aqui é uma cópia do registro que me travou, explicou. E aqui, tirou outro papel, está a assinatura que fizeram usando seu nome. Meu corpo tremeu. Eu reconhecia aquela assinatura. Era minha. Mas eu não reconhecia a data. E muito menos reconhecia o contexto. Como isso veio parar com você? Perguntei, confusa. Ravi procurou ajuda, Ravi respondeu. E em uma das instituições, um funcionário me mostrou que meu nome estava sendo analisado porque havia coincidências com registros antigos. Quando eu vi isso, eu senti como se o chão tivesse sumido. E quando vi que era sua assinatura envolvida, eu percebi que tinha que descobrir a origem de tudo. Meu peito apertou. E você descobriu? Ravi assentiu. Descobri que o Josias fez mais do que você imaginava. Ele respirou fundo. Ele não só usou seu nome anos atrás, como também pediu a alguém que mantivesse tudo quieto quando perceberam que alguns documentos não batiam. Fiquei sem ar. Ele sabia? Sabia, e achava que nunca chegaria até nós. Mas chegou. Chegou até mim. O vento soprou forte naquele instante, como se a própria natureza reagisse à revelação. E eu, sentada naquele banco, sentia o peso do mundo sobre os ombros. Meu filho não apenas sumiu. Meu filho se sacrificou. Meu filho levou sozinho uma consequência de algo que ele nunca teve culpa alguma. E pior, ele levou sozinho para me proteger. Ravi, murmurei, com lágrimas escorrendo, por que você pensou que fugir era a melhor forma de me proteger? Ele segurou minhas mãos com força. Porque eu achei que se você não soubesse, você não sofreria. Sua voz falhava. E porque eu achei que você não conseguiria mais olhar para o seu pai da mesma forma se soubesse de tudo isso. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Não era apenas dor. Era desilusão. Era amor de mãe misturado com indignação profunda. E então entendi. A primeira grande lição da nossa história era clara. Às vezes, quem tenta proteger demais acaba se machucando ainda mais. E meu filho tinha se machucado demais. O vento que passava entre as árvores parecia sussurrar algo que eu não conseguia decifrar, como se a própria cidade estivesse testemunhando a conversa que mudaria tudo entre mim, meu filho e meu passado. Ravi mantinha os ombros tensos, como se sustentasse o peso de um mundo que jamais deveria ter sido colocado sobre ele. A cada segundo, eu me perguntava como ele conseguia carregar tudo isso sozinho. E a resposta era sempre a mesma: por mim. Mas o que ele ainda não tinha dito parecia ser ainda mais doloroso. Mãe, Ravi chamou, com a voz baixa, quase temendo o impacto do que viria a seguir. Pode falar, meu filho, eu respondi, tocando suavemente o braço dele. Ele respirou fundo, olhou para o chão e apertou novamente os papéis dobrados entre os dedos. O que eu descobri sobre o Josias não termina naqueles documentos que você assinou há anos. Tem mais. Eu senti um arrepio forte percorrer minha espinha. O que mais ele fez, Ravi?
Os olhos dele se encheram de um brilho amargo, não de lágrimas, mas de um tipo de mágoa que apenas quem foi decepcionado profundamente consegue carregar. Mãe, o meu nome só foi envolvido nessa história porque o Josias pediu que não mexessem em nada. Ele achou que ignorar tudo resolveria. Só que, além disso, Ravi hesitou, respirou fundo e então continuou. Ele mencionou você, diretamente, para uma pessoa que cuidava dos arquivos. Eu arregalei os olhos. Ele me mencionou? Para quê? Ravi ergueu o rosto devagar, como alguém prestes a revelar a parte mais pesada da verdade. Para justificar que você havia concordado com tudo naquela época e para dizer que qualquer dúvida que surgisse deveria ser tratada como coisa da família. Meu coração levou um baque. Eu tentei respirar, mas parecia que o ar tinha ficado mais denso ao meu redor. Ele usou meu nome dessa forma. Usou, Ravi respondeu sem desviar os olhos. E isso fez com que as análises recaíssem ainda mais sobre mim, porque começaram a achar que, se você sabia tudo, então eu poderia estar ciente também. Meu peito parecia se romper por dentro. Mas eu não sabia de nada disso, murmurei, sentindo um nó na garganta. Ravi tocou minha mão com cuidado. Eu sei, mãe, ele disse com ternura. E por isso eu não tive coragem de te contar antes. Eu via você defendendo Josias como se ele nunca tivesse tomado decisões precipitadas. Eu via como você acreditava nele, e eu não queria destruir isso. Aquela frase entrou no meu coração como uma lâmina silenciosa. Meu filho tinha tentado preservar minha visão de pai, mesmo quando ele mesmo estava sendo prejudicado por ele. Ravi, eu sussurrei, você não precisava se sacrificar assim. Eu teria enfrentado qualquer coisa ao seu lado. Ele engoliu em seco, mas eu parecia estar mexendo com algo muito maior do que eu. E eu não queria que você ficasse no meio disso. Eu achei que se eu sumisse por um tempo, tudo acabaria sem te atingir. Eu o encarei com dor. Sumir nunca protege, meu amor, só machuca quem ama você. Ele baixou os olhos. Um silêncio pesado se instalou entre nós, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de verdades que finalmente estavam sendo libertas. Foi então que Ravi abriu outro papel, um diferente dos anteriores. Um documento impresso com anotações recentes marcadas à mão. Isso aqui, ele disse, é o que me fez entender que eu não podia mais fugir. É o que me trouxe de volta. Eu peguei o papel com cuidado. Não era uma notificação nem uma carta formal. Era um relatório interno, sem detalhes explícitos, mas com informações importantes marcadas. O que é isso? Perguntei. É uma atualização sobre a análise que travou meu cadastro, ele explicou. Um profissional lá dentro me disse que encontraram inconsistências antigas e que só poderiam liberar tudo se alguém autorizasse a revisão dos registros iniciais. Meu coração acelerou. E essa pessoa, sou eu? Perguntei com cautela. Ele assentiu devagar. O Gael disse que só você pode autorizar, porque foi o seu nome que entrou lá no início de tudo. E Ravi me encarou com uma determinação triste, porque o Josias pediu que nada fosse mexido sem sua aprovação direta. O nome Gael trouxe à memória aquele profissional que sempre circulava perto da família, sempre com uma postura discreta, sempre cuidadoso demais. Ele era respeitado, inteligente, alguém que sabia ler documentos como poucos, e de certa forma parecia sempre saber mais do que dizia. Você, então, foi por isso que você me procurou agora? Perguntei. Não só por isso, respondeu com sinceridade. Eu te procurei porque eu não aguentava mais esconder de você. Eu carreguei isso por meses, tentando resolver sozinho, tentando entender como algo tão pequeno do passado virou algo tão grande agora. Mas quando eu percebi que você poderia resolver com uma única autorização, eu entendi que eu precisava confiar em você, que precisava voltar para você. Meu coração doeu, mas também se encheu de coragem. Ravi, meu amor, eu disse, colocando a mão no rosto dele. Você não precisa encarar nada sozinho. Eu sou sua mãe, eu estou aqui para você. Sempre estive, sempre estarei. Ele fechou os olhos por um instante, deixando uma lágrima silenciosa escorrer. Eu sei, mãe, agora eu sei. Eu toquei a mão dele com firmeza. E vamos resolver tudo isso, juntos.
Foi então que ele respirou fundo e disse: Mãe, o Gael pediu para te ver ainda hoje. Ele disse que precisa te explicar algo importante sobre os arquivos antigos. E, Ravi hesitou. Acho que ele também quer te contar o que o Josias pediu para esconder. Meu peito apertou. Eu sabia que aquele encontro seria difícil. Eu sabia que ouvir o que Gael tinha para dizer poderia mudar para sempre a forma como eu via meu pai. Mas, ao mesmo tempo, eu também sabia que não dava mais para fugir. Onde ele está? Perguntei. Ravi segurou minha mão com mais força, no escritório dele. Ele disse que te espera. E, ele olhou nos meus olhos, que você precisa estar preparada. Eu inspirei fundo, sentindo a coragem nascer onde antes havia medo. Eu estou, declarei. Porque naquele momento eu entendi a segunda grande lição dessa história. Quando a verdade começa a surgir, não há mais como esconder. E o amor, especialmente o amor entre mãe e filho, é sempre mais forte do que qualquer segredo. Saímos da praça caminhando lado a lado, mas eu sentia que havia algo diferente no passo de Ravi. Ele parecia mais leve, embora ainda existisse um peso silencioso em sua postura. Como alguém que, finalmente, depois de respirar por muito tempo debaixo d'água, volta à superfície, mas ainda sente os pulmões doloridos. Eu não soltei sua mão, não naquele instante, porque depois de tudo que ele havia enfrentado sozinho, era meu dever e minha vontade mostrar que, dali em diante, ele não precisaria mais carregar nenhum medo isolado no peito. Enquanto caminhávamos em direção ao escritório de Gael, a cidade parecia se mover em câmera lenta. Pessoas passavam com sacolas, crianças riam ao longe, carros atravessavam avenidas, mas tudo parecia distante demais, enquanto o mundo verdadeiro estava ali, na conversa prestes a acontecer, nos restos de um segredo que atravessou gerações, no impacto de algo que começou como um simples gesto de confiança e se transformou em um peso que sufocou meu filho. O prédio onde Gael trabalhava não era grande, era discreto, exatamente como ele sempre fora, neutro, silencioso, atencioso só no necessário, presente apenas quando havia algum tipo de questão mais complexa dentro da comunidade. Ravi me miou por um corredor comprido e claro até pararmos diante de uma porta de madeira com uma placa simples: Gael, Arquivos e Registros. Ele respirou fundo. Mãe, disse com um olhar tenso, antes de entrarmos, eu preciso que você esteja preparada. O que ele vai te contar não é fácil e tem a ver com decisões antigas, muito mais antigas do que imaginamos. Eu toquei o rosto dele com delicadeza. Meu amor, eu estou preparada porque estou com você e nada que aconteça aqui dentro vai mudar isso. Só vai fazer a gente entender o que aconteceu e seguir em frente. Ele assentiu e então bateu levemente à porta. Pode entrar, a voz do Gael respondeu do outro lado, calma, porém firme. Entramos. O escritório era arrumado de forma meticulosa, quase obsessiva. Pastas alinhadas milimetricamente, etiquetas organizadas por cor e por ano, caixas de documentos arquivados em estantes metálicas. O cheiro do ambiente era uma mistura de papel antigo com café fresco, como se Gael vivesse entre prazos, relatórios e noites em claro. Ele se levantou assim que nos viu entrar. Fico feliz que tenham vindo, disse, olhando primeiro para mim, depois para Ravi. Especialmente você, Leia. Precisamos conversar e essa conversa não pode mais ser adiada. Eu assentei, sentando-me na cadeira que ele indicou. Ravi sentou ao meu lado. Gael abriu uma gaveta devagar, como quem lida com algo que deve ser manuseado com cuidado. Retirou uma pasta grossa, cheia de páginas marcadas com post-its. Antes de mostrar qualquer coisa, preciso contextualizar. Ele começou cruzando os dedos sobre a mesa. A história que vocês dois estão envolvidos não começou com o documento que você assinou, Leia. Começou antes, muito antes. Eu franzi o senho. Antes? Quanto antes? Gael soltou um suspiro lento. Antes de você nascer. Senti minha respiração falhar. Ravi me olhou surpreso. Como assim? Perguntei, tentando controlar o nó na garganta. Gael abriu a pasta, revelando uma folha amarelada pelo tempo, com uma anotação feita à mão. Seu pai, Josias, já lidava com registros e cadastros informais desde a adolescência. Ele tinha acesso a informações de diferentes famílias e, por razões que nunca ficaram exatamente claras, começou a ajudar conhecidos com seus documentos. Em alguns casos, ele apenas preenchia papéis para eles. Em outros, ele assinava em nome de pessoas que, segundo ele, autorizavam verbalmente. Meu corpo gelou
como se a cadeira em que eu estava sentada tivesse sido tomada por gelo. Meu pai fazia isso desde jovem? Perguntei quase sussurrando. Sim, e ao longo dos anos ele foi se envolvendo em pequenos favores, pequenas correções, pequenos ajustes, até que esses pequenos ajustes viraram rastros, rastros que nunca foram apagados, rastros que, mais tarde, se conectaram a registros maiores. Ravi apertou minha mão por baixo da mesa. Gael continuou. O documento que você assinou, Leia, anos atrás, foi só uma peça em um quebra-cabeça que começou muito antes de você ter consciência do que isso significava. E quando você assinou, Josias acreditou que estava apenas dando continuidade ao que já fazia há décadas. Minha mente começou a girar. Então, eu disse com a voz embargada, ele realmente acreditava que não estava fazendo nada demais? Exatamente, Gael disse. Na cabeça dele, era apenas mais um favor, algo sem consequências. O problema é que agora estamos em uma época diferente, com sistemas diferentes, com cruzamentos de dados muito mais avançados, e foi isso que atingiu o Ravi. Meu filho engoliu em seco. Eu só conseguia pensar em quantas vezes Josias deve ter tomado decisões sem medir impacto algum, quantas pessoas ele tentou ajudar sem considerar o futuro, quantos caminhos ele alterou sem saber. Gael virou outra página e mostrou. Este aqui é o registro que prendeu Ravi durante meses. Ele apontou para uma linha específica. Vejam, há uma assinatura atribuída a você, Leia, mas feita em uma época em que você era muito jovem. E isso só foi detectado agora, porque foi cruzado com dados mais recentes. Eu senti como se algo tivesse furado meu peito. Mas minha voz falhou. Eu nunca vi isso antes. Eu sei, Gael respondeu. E por isso mesmo estou chamando tudo isso de efeito cicatriz. Eu e Ravi nos entreolhamos. Efeito o quê? Perguntei. Gael se inclinou para frente, entrelaçando os dedos. É quando uma decisão antiga, uma marca do passado, permanece invisível durante décadas, até que, de repente, reaparece no momento mais inesperado, atingindo pessoas que nada tiveram a ver com ela, como uma cicatriz que parecia curada, mas que volta a doer quando algo toca nela. Eu senti cada palavra entrar como um lembrete doloroso. Ravi foi atingido pela minha cicatriz? Perguntei com um aperto no coração. Gael balançou a cabeça com calma. Não pela sua cicatriz, ele corrigiu, pela cicatriz do Josias e pela falta de consciência que ele teve ao longo da vida sobre o impacto das escolhas dele. Um silêncio profundo tomou o ambiente. Eu respirava de forma pesada, tentando absorver a realidade que estava diante de mim. Ravi olhava para mim com um misto de compreensão e tristeza. Mãe, ele disse com voz suave, agora você entende por que eu não quis te contar no início? Eu segurei a mão dele. Entendo, admiti, sentindo lágrimas silenciosas escorrerem. Mas dói saber que você sofreu por algo que não era culpa sua. Dói saber que tentou carregar tudo isso sozinho. Dói. Minha voz se quebrou. Dói saber que eu deixei isso te atingir. Ravi balançou rapidamente. Não, mãe, não pensa assim. Eu nunca te culpei e nunca vou culpar. Eu fiz escolhas erradas tentando fazer o certo. E sua voz falhou, eu só não queria ver você sofrer ao descobrir tudo isso. Eu o abracei, com força, como se tentasse protegê-lo do passado, do presente e de qualquer sombra que ainda pudesse surgir. Gael esperou um momento passar antes de continuar. Precisamos decidir juntos qual passo dar agora. Mas antes, Leia, tem algo que você precisa ver. Algo que o Josias deixou registrado sem perceber que um dia isso poderia emergir. Eu respirei fundo, preparando o coração. Gael abriu a última aba da pasta. E ali estava algo que eu jamais imaginaria ver. Algo que mudaria não apenas a minha visão sobre meu pai, mas também sobre toda a história que trouxe meu filho até aqui. E naquele instante, eu soube. Nada seria igual depois daquilo. Gael colocou o último documento sobre a mesa com um cuidado quase cerimonial. Ele não virou para nós de imediato, parecia hesitar, como alguém consciente demais do peso que aquele papel carregava. Ravi, ao meu lado, prendeu a respiração. Eu sentia a atenção dele como se fosse a minha própria. Leia, Gael começou, com a voz baixa. O que você vai ver aqui não é apenas uma página antiga. É uma peça que explica toda a cadeia de eventos que trouxe você e o Ravi até este momento. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar no escritório silencioso. Gael finalmente virou o papel para nós. Era uma carta.
A caligrafia era inconfundível, do meu pai, do Josias. Eu reconheci a letra imediatamente. Os traços firmes, a escrita levemente inclinada para a direita, o costume dele de sublinhar palavras importantes como se quisesse deixar uma marca intencional no mundo. Era uma carta envelhecida, mas bem preservada, protegida por um envelope transparente. Meus dedos tremeram. Isso estava onde? Perguntei, tentando entender. Foi encontrada entre arquivos não catalogados antigos, Gael explicou. Aparentemente, ela foi guardada por alguém que trabalhou com seu pai no passado. Está datada de alguns anos antes de você assinar aquele documento que provocou todo o desencadeamento atual. Ravi engoliu em seco. Mãe, lê, pediu softly. Eu puxei o documento pela borda e comecei a ler. As primeiras linhas já me atingiram como uma tempestade inesperada. Se um dia alguém encontrar isso, peço que não julgue minha filha. Ela não sabe do que estou fazendo e espero que nunca saiba. Eu assumo completamente a responsabilidade por cada assinatura, por cada favor, por cada pedido que aceitei ao longo da vida. Meu peito se apertou. Era a voz dele escrita. E de repente eu o ouvi como se ele estivesse ao meu lado outra vez. Continuei lendo. Sempre achei que ajudava as pessoas, sempre acreditei que fazia o certo, mas agora vejo que minhas escolhas podem um dia recair sobre ela. E se esse dia chegar, que saibam, ela é inocente, ela apenas confiou em mim. Eu não conseguia respirar, as palavras pareciam se misturar diante dos meus olhos. Ele sabia, eu murmurei. Ele sabia que poderia me afetar. Gael assentiu devagar. Sim, ele sabia, mas acreditou que nunca chegaria a acontecer. E havia mais. Não fiz isso com maldade, fiz porque sempre fui procurado, porque me pediram ajuda, porque acreditavam em mim. Mas a verdade é que nunca aprendi a dizer não, e talvez seja esse o meu maior erro. Minhas mãos tremiam mais a cada linha. Ravi apertou meu ombro. Gael prosseguiu, apontando para uma anotação no canto. Veja isso. Era um trecho escrito em letra ainda mais apreensiva. Se algum dia isso afetar o Ravi, por favor, ajudem-o. Ele não merece carregar as consequências dos meus erros. Uma lágrima pesada escorreu pelo meu rosto. Ravi fechou os olhos como se sentisse um impacto emocional que vinha de muito longe. Minha voz falhou. Ele mencionou você, Ravi, antes de tudo acontecer. Meu filho abriu os olhos devagar, e neles havia uma mistura devastadora de dor e perdão. Eu não sabia disso, ele murmurou. Eu toquei o papel com cuidado, como se segurasse algo sagrado. Ele não queria te prejudicar. Ele tentou avisar, tentou proteger. Ele só não soube parar enquanto ainda era tempo. Gael, então, colocou outro papel sobre a mesa. Mas existe mais, um último detalhe que você precisa saber, Leia. Eu olhei para ele, ainda enxugando as lágrimas. O quê? Gael inspirou profundamente. O registro que conectou você ao caso recente só apareceu porque alguém atualizou o sistema há poucos meses. Não foi um cruzamento automático, foi uma atualização manual. Eu franzi o senho, confusa. Manual? Feita por quem? Gael virou uma página e mostrou. Era um relatório interno, e ali estava o nome da pessoa responsável por revisar os arquivos antigos. Meu sangue gelou, meu corpo inteiro estremeceu. Não, sussurrei, isso não pode estar certo. Ravi se aproximou. Quem é, mãe? Meus olhos se encheram de lágrimas novas. Eu demorei para responder. Muito. Até que finalmente soltei a verdade. Foi o próprio Josias quem pediu, muitos anos atrás, que minha assinatura fosse registrada para facilitar processos futuros. E, recentemente, engoli em seco, alguém reativou essa observação antiga por achar que ela se aplicava ao caso do Ravi. Gael completou. Em outras palavras, a proteção que seu pai tentou criar virou uma armadilha muitos anos depois, sem que ninguém percebesse. Eu levei a mão à boca. A sala parecia girar ao meu redor. Ravi puxou minha mão com força. Mãe, olha para mim, ele murmurou. Isso não é culpa sua, não é culpa de ninguém aqui, não é culpa do passado, é apenas algo que vamos resolver juntos, como uma família.
Eu o abracei, longamente, como se tentasse costurar todas as dores, todos os medos, todas as lacunas do tempo que nos separou. Gael esperou o abraço terminar e então fechou a pasta devagar. Agora vocês entendem o quadro completo, ele disse com firmeza. O que resta agora é tomar a decisão final, corrigir os arquivos e encerrar de vez essa história. Mas só você pode autorizar isso, Leia. Eu respirei fundo, enxuguei as lágrimas e me levantei. Olhei para o documento, olhei para Ravi, olhei para Gael. E naquele instante, algo dentro de mim se iluminou. Eu sabia, eu finalmente sabia o que fazer. Eu autorizo, declarei com firmeza. Ravi sorriu com os olhos marejados. Gael assentiu, pegando uma caneta. Então vamos encerrar essa cicatriz. E enquanto ele preenchia o formulário, senti uma força renascer dentro de mim. A força de quem finalmente entende que a verdade dói, mas liberta. E que o amor entre mãe e filho é mais resistente do que qualquer erro do passado. Quando Gael terminou de escrever e colocou o formulário diante de mim, eu senti como se estivesse prestes a romper uma corrente que me prendia há décadas. Uma corrente que eu nem sabia que existia até poucos dias antes. Ravi permaneceu ao meu lado o tempo inteiro, observando cada movimento com aqueles olhos que misturavam preocupação e esperança. Peguei a caneta, segurei firme e assinei. Não com a mão que, no passado, assinou sem entender. Não com a ingenuidade de quem confiou cegamente. Assinei com consciência, com firmeza, com a certeza de que, dali em diante, nenhum fantasma do passado teria permissão para tocar meu filho novamente. Gael recolheu o documento e o guardou na pasta com cuidado. Agora é oficial, ele disse, com um leve sorriso. O processo será corrigido. E, Rafa, você vai ter seu nome liberado completamente. Nada disso vai te perseguir de novo. Ravi soltou um suspiro tremido, como se aquele ar preso há meses finalmente conseguisse sair. Obrigado, de verdade, ele disse olhando para Gael, depois para mim, com uma sinceridade que deixava sua voz doce e vulnerável. Eu só queria respirar de novo. Eu o puxei para um abraço forte, sentindo seu coração bater rápido contra o meu. Você vai, meu amor, você vai respirar, vai viver, vai retomar tudo que te tiraram, e eu vou estar ao seu lado para garantir isso. Ravi me envolveu mais forte, como se também tivesse medo de me soltar depois de tanto tempo afastado. Quando nos separamos, Gael pigarreou discretamente, não por impaciência, mas para puxar de volta a atenção para algo que ele ainda precisava dizer. Ainda tem uma coisa, Leia, ele comentou, olhando para mim com seriedade, e acredito que isso vai ajudar vocês dois a seguirem em frente sem carregar o peso do Josias. Meu peito se apertou. Tem mais? Perguntei, já exausta emocionalmente. Gael pegou a carta novamente, aquela carta deixada por meu pai, escrita anos antes, quando talvez ele tenha percebido que suas escolhas poderiam escapar das próprias mãos. Ele virou a folha e apontou para o verso. Existe um trecho que só apareceu depois que desenrolamos o papel por completo. Ele estava colado a outro documento, por isso não tínhamos visto inicialmente. Aproximamos o rosto para ler. Se um dia entenderem minhas falhas, peço apenas que não deixem que isso destrua os laços que mais amo. Minha filha não merece cicatrizes que não são dela, e meu neto, que ele cresça sabendo que não precisa repetir meus passos para provar que é forte. Ele será mais forte justamente por escolher diferente de mim. Uma onda quente percorreu meu corpo. E pela primeira vez em muito tempo, senti que meu pai, com todos os erros, imperfeições e escolhas tortas, talvez tivesse carregado arrependimentos silenciosos que nunca expressou em vida. Mãe, Ravi murmurou, tocando meu ombro. Ele, de alguma forma, tentou proteger a gente. Eu respirei fundo, com lágrimas escorrendo. Sim, filho. Mas proteção mal feita também machuca. E você carregou uma parte desse peso sozinho. Ravi encostou a testa na minha. Mas agora, acabou. Eu acenei lentamente. Sim, acabou. Pelo menos a parte que nos prendia. A parte que nos feria. A parte que nos separava. Gael guardou os papéis numa caixa branca, selou e escreveu na frente. Registrado e finalizado.
Arquivo corrigido. Sem pendências. Ver aquelas palavras me fez sentir como se o ar entrasse de forma mais leve nos meus pulmões. Era uma libertação que eu não sabia que precisava. Saímos do prédio juntos. A tarde estava começando a se tornar fim de tarde, aquele tom dourado que parece abraçar a cidade com um calor suave. O céu tinha nuvens espalhadas como pinceladas e o vento estava mais leve. Ravi caminhava com passos que eu não via há muito tempo, passos firmes, seguros, com uma serenidade que faltava em seu olhar desde que ele desapareceu. Ravi permaneceu ao meu lado o tempo inteiro, observando cada movimento com aqueles olhos que misturavam preocupação e esperança. "Mãe", ele disse, enquanto caminhávamos até o carro, "você está mesmo bem com tudo isso?" Parei por um instante e o encarei. "Eu estou", respondi com sinceridade, "e estou melhor ainda porque você voltou. Nada nesse mundo é mais importante do que saber que você está aqui e que não vai mais carregar nada sozinho." Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "Eu prometo, nunca mais vou sumir daquele jeito." Coloquei a mão no rosto dele, passando o polegar pela sua bochecha. "O importante é que agora você entende. Você nunca precisou me proteger de você. Eu sou sua mãe, e mães são feitas para caminhar junto." Ravi respirou fundo e pela primeira vez vi nele algo parecido com paz. "Eu te amo, mãe." "Eu também te amo, meu filho." Continuamos caminhando até chegarmos ao carro. "E agora?" ele perguntou, quase rindo. "O que acontece depois dessa novela toda?" Eu sorri de volta. "Agora", respondi, "você vai retomar sua vida e eu vou te acompanhar, como sempre deveria ter feito. Não vamos mais olhar para trás, vamos olhar para frente. Afinal, ninguém é obrigado a carregar uma história que não escreveu." Ele assentiu. "E vamos jantar juntos hoje?" perguntou, com uma esperança quase infantil. Eu ri. "Claro que vamos, e vamos comemorar essa nova fase, a nossa fase, finalmente livres do que nunca nos pertenceu." Ravi respirou fundo, abriu os braços e me abraçou novamente. "Obrigado por não desistir de mim." Eu o apertei. "Obrigado por ter voltado." E enquanto caminhávamos para casa, senti que pela primeira vez em muito tempo estávamos os dois começando não apenas um novo capítulo, mas um novo livro inteiro. Um livro sem segredos, sem cicatrizes herdadas, sem medos escondidos, apenas amor e a força de recomeçar juntos. E assim, o que começou como um reencontro doloroso terminou como a prova mais pura de que o vínculo entre mãe e filho supera qualquer sombra do passado, e que sempre há um amanhã possível quando a verdade finalmente encontra a luz.